Olá, sejam bem-vindos ao canal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as grandezas inversamente proporcional. Essa é a terceira aula da playlist Regra de 3. Então, vamos à aula. Bem, gente, na aula passada nós falamos sobre as grandezas diretamente proporcionais. Caso você não tenha assistido essa aula, volte na playlist e assista a aula 2, certo? Porque agora nós vamos falar sobre as grandezas inversamente proporcionais. Então, para lembrar, duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma grandeza varia sempre na razão inversa da outra. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Por outro lado, se uma grandeza diminuir, a outra aumentará. Mas é claro, para resolvermos um problema com regra de 3 direta ou inversamente proporcionais, precisamos seguir algumas etapas de observação, aquelas que vimos na segunda aula, né? Agora, você não vai precisar dessas etapas de observação se você já domina o método prático de regra de 3, certo? Mas se você não domina, vamos lá então à primeira etapa. Para a gente resolver uma regra de 3 com a grandeza inversamente proporcional, primeiramente nós vamos montar uma tabela onde será colocada as grandezas, uma em cada coluna. Então, aqui do lado está a nossa tabelinha e para este exemplo, vou usar um exemplo bem simplesinho, tá? Só para a gente entender as etapas. Então, eu vou usar o exemplo de pintores, certo? Suponhamos que eu tenha uma casa e eu preciso de pintores para pintar essa casa. As grandezas que serão utilizadas nesse problema são as grandezas pintores, então vou colocar aqui, né, quantidade de pintores, e a quantidade de dias que eles vão demorar para pintar a casa. Então, vou colocar aqui a grandeza dias, representado pela letra D, tudo bem? Então, inicialmente, eu tenho 2 pintores e eles gastarão 12 dias para pintar a minha casa. Se eu aumentar o número de pintores para 4, quantos dias eles gastarão para pintar a minha casa? A segunda etapa é para a gente analisar as grandezas, se elas são diretas ou inversamente proporcional. É claro que nessa aula nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Então, automaticamente as grandezas serão inversamente proporcionais, certo? Terceira etapa, formamos uma equação e direcionamos as flechas para simbolizar a proporcionalidade. Montar as equações, pessoal, é montarmos as proporções. Se você não sabe o que é uma proporção, clique no íconezinho aqui em cima e você será direcionado para a aula de proporção, certo? Montando as proporções, então, será 2 está para 4, assim como 12 está para x. Colocando as nossas flechinhas, nós colocamos primeiramente naquela grandeza ou naquela razão que não tem a variável. E olha só por que eu coloquei essa flechinha apontando para cima. Porque eu tinha 2 pintores, agora eu tenho 4. Então, aumentou o número de pintores. Para colocarmos o sentido da flecha da segunda razão, nós analisaremos pela horizontal. Observe, 2 funcionários levarão 12 dias para terminar o meu serviço. 4 funcionários levarão menos dias para terminar o meu serviço. Então, a flechinha apontada para baixo porque diminuiu o tanto de dias. Como as flechas são invertidas, nós temos então uma grandeza inversamente proporcional, G e P. Tudo bem? Agora, olha a observação que a gente nunca pode esquecer. Na regra de 3, temos 2 modos de resolução. O primeiro modo é se as grandezas forem diretamente proporcionais. O segundo modo é quando as grandezas são inversamente proporcionais, que é o caso da nossa aula hoje. Então, para resolvermos um problema de regra de 3 com a grandeza inversamente proporcionais, nós vamos fazer a inversão de um dos valores para que eles se tornem diretamente proporcional. Olha só no exemplo que nós acabamos de fazer. Nós tínhamos 2 pintores e passamos a ter 4 pintores. Eles tinham 12 dias para terminar o serviço e passaram a ter menos dias, ou seja, uma flecha para cima e outra para baixo, simbolizando que é inversamente proporcional às grandezas. O modo de resolução desta regra de 3 inversamente proporcional é nós multiplicarmos uma pela outra invertida. Então, vamos montar as proporções. 2 está para 4, assim como x está para 12. Eu fiz a inversão da segunda razão, ou seja, o 12 passou a ser denominador e o x passou a ser numerador. Dessa maneira,
Na primeira razão, a nossa flecha era para cima. Como eu inverti a segunda razão, que a flecha era para baixo, agora ela também ficará apontada para cima. Dessa maneira, a minha grandeza agora é diretamente proporcional. Então, multiplicando o cruzado, nós vamos ter os meios, que são 4 vezes x, igual aos extremos, que são 2 vezes 12. 4 vezes x é 4x e 2 vezes 12, 24. Passando o 4 dividindo, nós vamos ter x igual a 24 dividido para 4. Logo, o valor do meu x é igual a 6, certo? Esse é o métodozinho prático para resolver uma grandeza inversamente proporcional. Agora nós vamos no exemplo 1. Observe, com certa quantidade de ração, John alimenta 30 cabeças de gados durante 9 dias. Durante quantos dias essa mesma quantidade de ração será suficiente para alimentar 90 cabeças de gado? Então, primeira coisa, nossa tabela. Colocando as grandezas na nossa tabela, nós vamos ver no problema, uma das grandezas é a quantidade de gado, que eu vou representar pela letra G, e a quantidade de dias, que eu vou representar pela letra D. Então, as duas grandezas da nossa regra de 3 simples, certo? Colocando os valores de cada grandeza. 30 cabeças de gado, na grandeza gado, serão alimentados durante 9 dias, colocando 9 na grandeza dias. Durante quantos dias? Esse durante quantos dias é o nosso x. Então, durante quantos dias essa mesma quantidade de ração será suficiente para 90 cabeças de gado? O 90 ficará na grandeza gado, tudo bem? Dessa maneira, montamos a nossa tabela. A segunda etapa é montarmos a equação, ou seja, 30 está para 90, assim como 9 está para x. Terceira etapa, montarmos as nossas flechinhas simbolizando as grandezas, né? De 30 foi para 90. Então, a nossa flechinha será apontada para cima, simbolizando que aumentou. Para colocarmos o sentido da flecha da segunda razão, nós vamos analisar usando a primeira no sentido horizontal. Olha só, 30 cabeças de gados comeram durante 9 dias. Para comer a mesma ração, 90 cabeças de gados, comerá em menos dias, é lógico. Vai aumentar o número de gado, vai diminuir o tanto de dia que aquela ração vai durar. Aí nós temos, então, a nossa grandeza inversamente proporcional. Modo de resolução, inverte uma e multiplica cruzada. Não é isso? Vamos fazer aqui ao lado. Nós vamos manter a primeira razão, 30 está para 90, e vamos igualar pela segunda invertida, que será x sobre 9. Dessa maneira, nós fizemos a inversão, então, antes ela era para baixo, agora ela será para cima, tornando, então, essa grandeza uma grandeza diretamente proporcional. Por que eu faço isso? Porque a gente já sabe como é que resolve uma grandeza diretamente proporcional, ou seja, é multiplicar os meios pelos extremos. Os meios são 90 vezes x igual a multiplicação dos extremos, 30 vezes 9. 90 vezes x é 90x, certo? 30 vezes 9 é 270. Tudo bem? Agora nós vamos passar o 90 para o segundo membro e ele vai passar dividindo. Continuando o nosso cálculo aqui mais acima, nós vamos fazer o seguinte: x é igual a 270 dividido para 90. Para facilitar o meu cálculo, nós vamos tirar o zero de cima e tirar o zero de baixo, simplificando eles, né? Agora eu tenho 27 dividido para 9, que é exatamente 3, certo? Então, a resposta do meu exemplo 1 fica: a ração é suficiente para 3 dias. Agora, aqui no exemplo 2, diz o seguinte: uma torneira enche um barril em 20 minutos, com a vazão de 15 litros por minuto. Se a vazão fosse de 5 litros por minuto, quantos minutos seriam necessários para encher o barril? Então, pause o vídeo e tente fazer. Daqui a pouco eu volto com a resposta. E aí, pessoal, conseguiram? Então, vamos comparar as respostas. Na nossa tabelinha, nós vamos colocar as grandezas. Uma delas é minuto e a outra vai ser a vazão, dada em litro por minuto, certo? Então, vamos colocar o valor de cada grandeza agora. 20 minutos
foram suficientes para encher o barril com a vazão de 15 litros por minuto. Se a vazão fosse de 5 litros por minuto, quantos minutos eu gastaria? Esse nosso quantos minutos é exatamente o que eu estou procurando, certo? Uma vez feita a tabela, nós vamos montar a nossa equação, ou seja, 20 está para x, assim como 15 está para 5. Vamos colocar as nossas flechinhas simbolizando a grandeza, né? Então, na segunda grandeza, nós vamos colocar uma flechinha apontada para baixo. Por quê? Porque eu tinha 15 e foi para 5, ou seja, diminuiu. Para colocarmos a flechinha na primeira razão, vamos analisar pela horizontal, ou seja, analisar com a primeira, correto? Então, veja só, com a vazão de 15 litros por minuto, eu enchi o barril em 20 minutos. Se eu diminuir a minha vazão para 5 litros por minuto, eu vou aumentar o tempo para encher esse barril, ou seja, na primeira razão, aumentou. Dessa maneira, eu posso dizer que a minha grandeza ela é inversamente proporcional. As flechinhas estão em sentidos contrários. Método de resolução, inverte uma das razões, ou seja, x está para 20, assim como 15 está para 5. Veja que nós invertemos a primeira razão. Logo, a flechinha era apontada para cima, agora ela ficou apontada para baixo. E a outra, segunda razão, já era apontada para baixo. Como elas estão no mesmo sentido, agora nós dizemos que essa grandeza ela é diretamente proporcional. Modo de resolução, meio pelos extremos. Ou seja, 20 vezes 15 é igual a x vezes 5. 20 vezes 15 é 300. Tudo bem? E x vezes 5, 5x. Agora, isolando o x, nós vamos ter 300 dividido para 5 é igual a x. Logo, o valor do nosso x é igual a 60. Então, como resposta ao nosso exemplo 2, nós temos que seriam necessários 60 minutos para encher o barril com a vazão de 5 litros por minuto. Neste exemplo 3, nós precisamos raciocinar um pouquinho mais na questão. Observe, Márcia quer dividir 30 doces para seus 2 sobrinhos, mas combinou com eles que o número de doces seria inversamente proporcionais às suas idades. Pedro tem 9 anos e Paulo tem 6 anos. Quantos doces receberá cada um? Primeira coisa, montamos a nossa tabelinha e já sabemos que as grandezas são doces, representado pela letra D, e a idade dos sobrinhos, representado pela letra I. Então, a grandeza doces e a grandeza idades. Tudo bem? Agora, colocando os valores em cada grandeza. Eu sei que os sobrinhos têm 9 anos e 6 anos. Mas eu não sei quanto cada um vai receber. Portanto, para o primeiro eu coloco que ele vai receber x. E para o segundo eu coloco os 30 doces que ela tem, menos o x. Ok? Ficou na dúvida? Primeiramente, eu coloquei as duas idades, o 9 e o 6, certo? Como eu não sei quanto cada um vai ganhar, eu coloco x para um e 30 menos x para outro. Ou seja, se um ganhar uma determinada quantidade, o outro vai ganhar os 30 menos aquela quantidade que o primeiro recebeu. Tudo bem? Então, vamos continuar o nosso cálculo agora. Montando a nossa equação, nós vamos ter que x está para 30 menos x, igual a 9 está para 6. Uma coisa bem importante dita no problema é que essas grandezas são inversamente proporcionais às suas idades. Então, nós vamos pensar da seguinte maneira. 30 menos x está para x, assim como 9 está para 6. Agora, nós vamos multiplicar cruzado, né? Ou seja, 9 vezes x é igual a 6 vezes 30 menos x. Tudo bem? 9 vezes x, 9x, igual... Pessoal, observe que no segundo lado ficou 6 vezes 30 menos x. E o 30 menos x, entre parênteses, é porque nós vamos fazer a distributiva, certo? Ou seja, multiplicar o 6 vezes 30, que é 180, menos... Agora, multiplicamos o 6 vezes o x, que é 6x. Ok? Continuando aqui do lado, nós vamos ter o seguinte. 9x
mais 6x é igual a 180. Perceba, menos 6x, quando ele passa para o primeiro membro, ele troca de sinal. Portanto, fica mais 6x. Somando agora esses dois valores, nós vamos ter 15x igual a 180. Isolando a variável x, nós vamos ficar com 180 dividido para 15. E o valor dessa divisão é exatamente 12, certo? Agora, precisamos substituir esse valor lá na nossa tabela. Observe, Pedro, que tem 9 anos, então ele terá 12 doces. E Paulo, que tem 6 anos, terá 18. Então, a gente pode responder da seguinte maneira. Receberá Pedro 12 doces e Paulo 18 doces. Agora é hora de praticar. Deixo vocês com esse exercício. Se esse vídeo te ajudou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber uma nova aula. E você também pode ajudar esse canal a crescer indicando o vídeo para outros colegas. Um forte abraço, professor Wagner.